Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 9 do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 9. Virei cartola nos Estados Unidos. Depois que passamos por um ponto de inflexão e colhemos frutos de boas decisões, ninguém imagina como foram aqueles dias que antecederam o salto do bungee jump. Ninguém tem noção das noites em claro, dúvidas, planos e mais planos de negócios, aliados à excitação pelo desafio e à paixão gerada pela visão que não saía da cabeça dia após dia. Há pontos de inflexão que nos exigem mais, porque têm o poder de nos fazer passar de fase, e para isso temos que enfrentar monstros mais poderosos, evoluirmos e sermos alçados a um novo patamar. Nada mais será como antes. Com o Orlando City foi exatamente assim. Afinal, em 2012, falar em futebol nos Estados Unidos, quando mesmo os norte-americanos e sua imprensa esportiva ainda não tinham enxergado o potencial da bola mais valiosa do planeta, a de futebol, eu já tinha percebido que algo muito estranho acontecia aqui na terra do tio Sam. Desde 2009, meu filho mais velho, Breno, jogava futebol. Como ele tinha muita intimidade com a pelota, logo se destacou. E com isso, eu viajei por toda a Flórida como um típico soccer dad, como seu motorista, ao acompanhá-lo nos torneios. Durante todos esses anos, fiquei muito impressionado com o enorme envolvimento dos pais com seus filhos. Os torneios estavam sempre lotados e isso me chamou a atenção, pois no Brasil, o país do futebol, nunca tinha observado o mesmo engajamento. Para contextualizar o ano de 2012, eu já morava há 3 anos nos Estados Unidos e a gestão à distância, com que tanto sonhei, estava dando super certo. E no ano anterior, em 2011, tinha lançado Geração de Valor nas redes sociais e os conteúdos estavam bombando. Além disso, desde 2008, estava sendo assediado por fundos, bancos e concorrentes para investirem em minha empresa. No entanto, foi em 2012 que começou uma concorrência entre o Grupo Multi de Carlos Wizard e a Abril Educação pela compra da WhatsApp. 2012 também foi o ano em que eu assinei o contrato com a FIFA e a WhatsApp tornou-se patrocinador oficial da Copa de 2014 no Brasil. Para aproveitar melhor as propriedades de marketing do maior evento esportivo do mundo, que aconteceria em nosso quintal, eu contratei uma das maiores agências de marketing esportivo chamada Octagon. Uma das minhas exigências para contratar a Octagon foi a de ser atendido diretamente pelo presidente, o brasileiro Alexandre Leitão. Em nosso primeiro encontro, que levou mais de 2 meses para acontecer, porque não conseguíamos conciliar as agendas, gastamos 45 minutos falando sobre como poderíamos explorar a competição de maneira a darmos mais visibilidade ao WhatsApp e cerca de 3 horas falando sobre um assunto fora de pauta, futebol nos Estados Unidos. Perguntei a ele sobre sua opinião e fiquei surpreso por termos a mesma visão sobre o fenômeno que enxergávamos estar ocorrendo no país. Disse a ele que estava querendo comprar um time de futebol para atuar na MLS, Major League Soccer, e perguntei o que ele achava. Ele respondeu com um enorme entusiasmo. Fiquei muito feliz, porque sendo ele um especialista em esporte, executivo e sócio de uma agência de marketing norte-americana, a Octagon, comprovava a minha visão, que a cada dia me conquistava mais. Entusiasmado com a sinergia de pensamentos,
Perguntei se ele já tinha pensado em atuar num projeto de um clube na MLS. Alexandre respondeu assim: no dia em que o maior esporte do mundo se encontrar com o maior mercado de marketing esportivo do planeta, eu quero estar no meio disso. Então, fui enfático e perguntei: se eu comprar um clube e entrarmos na MLS, posso contar com você? Ele não pestanejou e disse, depois de algumas horas que nos conhecíamos: deixo tudo aqui e vou na hora. Apertamos as mãos. Daí para frente, começamos as pesquisas. Com a primeira delas, com muitos detalhes, tive acesso a todos os perfis de quem consome esportes nos Estados Unidos, com números muito bem detalhados. Todos os dados sobre futebol comprovavam a grande tração. Logo, chegamos à conclusão de que deveríamos atuar no sudeste dos Estados Unidos, onde não havia um clube sequer na MLS. As cidades de Atlanta e Orlando eram as opções escolhidas. Em Orlando, onde morava, existia um pequeno clube que atuava numa liga equivalente a uma terceira divisão. Ele se chamava Orlando City. Apesar de pequeno, tinha um grupo em torno de 3.500 torcedores que o apoiavam nos jogos em casa. O clube era relativamente organizado e era liderado por um inglês chamado Phil Rawlings. Phil era apaixonado pelo projeto do clube, tramitava bem em vários setores da cidade e havia ganhado apoio da comunidade local. Apesar desse sucesso inicial do clube, para chegar à MLS, havia um abismo financeiro intransponível, pois era preciso que o time tivesse um estádio moderno e que fosse aceito pela liga, o que significava fazer um investimento financeiro alto, já que cada dono de clube é sócio da liga, que também é uma empresa privada. No total, o projeto do clube de futebol nos Estados Unidos demonstrou precisar de um investimento maior do que eu esperava. Entre a aquisição do pequeno clube, estádio, implantação e investimento para me tornar acionista da liga, eu precisaria investir mais de 200 milhões de reais. Para colocar tudo isso em prática, agora eu precisava apenas de duas coisas. Ser aceito pelos proprietários dos clubes que eram acionistas da liga para que eu fizesse parte do seleto grupo de proprietários de clubes de esportes nos Estados Unidos. 2. Preencher um cheque de 200 milhões de reais. Eu não tinha vendido a WhatsApp e tampouco tinha certeza se ela seria vendida, mas tinha que tomar essa decisão. Se eu quisesse realmente comprar o clube àquela altura, mesmo contra a intuição do senso comum, que não enxergava potencial no futebol nos Estados Unidos. Eu via uma enorme chance de multiplicar o meu patrimônio, além de aprender muito empreendendo nos Estados Unidos e avançar 10 casas no tabuleiro. A partir daí, quando as ideias, sonhos e planilhas saíram de cena e a hora da execução começou, a tensão aumentou. Ainda assim, dei seguimento. O próximo e último passo era comparecer a uma reunião chamada de Board of Governors. Ela acontece trimestralmente e reúne todos os donos de clubes para deliberarem sobre temas relacionados à liga quando votam para as decisões mais estratégicas. É uma visão muito imponente. Uma sala grande com uma mesa em formato de conferência, com cerca de 20 donos de clubes sentados em volta, com seus executivos sentados atrás deles. Na cabeceira da mesa, o commissioner da liga e atrás dele, um staff de mais de 30 pessoas. Entre os donos dos clubes, somados, tínhamos na sala uma parcela importante do PIB norte-americano. São famílias muito tradicionais e fundadores de grandes impérios. Ser dono de um clube de esportes nos Estados Unidos é brinquedo de bilionário.
No meio de todo esse povo, um menino da periferia do Rio de Janeiro foi designado para fazer uma apresentação sobre seu projeto de investir 200 milhões de reais para estruturar um clube de padrão internacional na cidade do Mickey Mouse. A apresentação em inglês, santas as aulas da Austrália, com duração de cerca de 20 minutos, foi seguida de mais 20 minutos de perguntas de todos os gêneros daqueles que estavam prestes a se tornarem os meus novos sócios. Cabia a mim mostrar o meu currículo como empreendedor e provar que eu seria plenamente capaz financeiramente de colocar o projeto de pé com sucesso. Depois da apresentação, eles me agradeceram com muita gentileza e saí da sala, onde eles permaneceriam em reunião por todo o dia, tratando sobre diversos assuntos. 2 semanas depois, recebemos o resultado. O Orlando City e eu fomos aceitos na MLS. A cidade de Orlando seria a mais nova cidade dos Estados Unidos a ter um clube profissional que receberia as estações de TV que transmitiriam os jogos para todo o país e mais de 150 países. A festa foi grande entre todos os envolvidos no projeto. Para mim também, mas a pressão aumentava na medida que, de fato, agora eu teria que tomar uma decisão final. Estávamos longe demais para eu voltar atrás, mas não importava. Eu ainda não tinha assinado nada. A assinatura do contrato foi marcada para 30 dias depois. Agora era a minha hora. Prosseguir ou não? Investir 200 milhões de reais no futebol nos Estados Unidos? Isso realmente vai emplacar? O momento do ponto de inflexão é quase sempre repleto de dúvidas, medos e inseguranças. Nessa hora, não é a planilha que te dá segurança, nem os estudos das consultorias que obtivemos, e tampouco o sucesso alcançado por outros clubes. Na hora de saltar do bungee jump, é você quem pula ou não. Ninguém te empurra. É você, sozinho, com o vento batendo na cara, que terá que decidir saltar, pendurado por uma corda que pode arrebentar ou descer ao som das vaias e risadas daqueles que estavam lá embaixo, apenas aguardando para tripudiar de sua covardia. Para completar o impasse, inicialmente imaginávamos, pelo histórico de clubes anteriores, que o investimento não passaria de 100 milhões. Porém, a procura já estava começando a aumentar e isso pressionava o commissioner, a pedido dos donos, que o preço fosse ajustado. Quando soube sobre os 200 milhões, o mesmo valor pago pelo Sheikh Mansour, dono do Manchester City, para implantar o New York City no mesmo ano, o menino da periferia balançou. Afinal, eram 100 milhões de reais a mais. Naqueles 30 dias de espera pelo contrato, voltei a viver o impasse. E aí, avanço ou não? Eu me perguntava em busca de uma resposta convincente. Esse negócio era muito diferente de todos que eu já tinha realizado. Não era uma geração de valor baseada numa operação local simplesmente, mas sim uma operação que dependia do crescimento do esporte nacionalmente, as audiências na TV, o interesse de patrocinadores e o aumento da percepção de todos os envolvidos no ecossistema de futebol nos anos seguintes nos Estados Unidos. Ou seja, não dependia só de mim realizar o meu trabalho no clube. Portanto, o fator mais importante antes de eu assinar o contrato era ter a leitura correta sobre o timing de entrada na liga em relação ao histórico de performance de todos os outros esportes nos Estados Unidos e o mercado. Minha visão é que isso nos daria uma boa pista. Aliado a isso, como o futebol é um esporte global, como o mundo perceberia a MLS como uma liga de grande potencial, também influenciaria o crescimento desse projeto. Portanto,
Eu estava diante de uma decisão binária: entrar ou não entrar, meter a mão no bolso e pôr 200 milhões de reais ou não. Uns 10 dias antes da assinatura do contrato, numa conversa com a Luciana, fizemos o que sempre fazíamos diante de decisões importantes de nossa vida. Avaliamos os piores cenários. Nessa conversa, chegamos à conclusão de que a pior coisa que poderia acontecer era perdermos 200 milhões de reais. Nada mais do que isso. Diante dessa conclusão, ficou mais simples decidir, pois se desse tudo errado, perderia dinheiro, nada mais, e aprenderia muito sobre esportes nos Estados Unidos. Além disso, teria me divertido bastante. Afinal, não é todo mundo que pode brincar de cartola de verdade. Quanto mais se aproximava o dia, mais eu me sentia motivado, deixando de lado a insegurança e, pelo contrário, voltando a olhar o potencial do esporte, os números de audiência que cresciam e o espaço que havia para ser conquistado pelo soccer nos próximos anos. Chegou o dia. Na cerimônia do anúncio oficial, que ocorreu em dezembro de 2013, estavam presentes o governador da Flórida, o prefeito de Orlando e todos os congressistas, deputados e senadores da região. Todas as estações de TV locais e veículos de comunicação, mais de 10 mil torcedores e o commissioner da MLS, que anunciou a entrada do Orlando na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Foi uma noite de grande festa e, pela primeira vez, eu estava percebendo o que aquela decisão representaria para a minha trajetória. A notícia rapidamente se espalhou nos Estados Unidos e no Brasil, quando pela primeira vez um brasileiro se tornara proprietário de um clube de primeira divisão nos Estados Unidos. A notícia ainda era vista com muita desconfiança pela imprensa brasileira, que sempre fazia as mesmas duas perguntas. 1. Por que nos Estados Unidos? 2. Por que não no Brasil? Nos Estados Unidos, porque eu vislumbrava em pouco tempo a ascensão do maior esporte do mundo acontecendo no maior mercado de marketing esportivo do planeta. Com frequência, os jornalistas confundiam o crescimento do mercado norte-americano com tradição em futebol dentro do campo. São duas coisas completamente diferentes e nos primeiros meses depois da notícia, eu me dediquei muito a explicar a diferença entre elas. Como mercado, os Estados Unidos iriam explodir, segundo minhas previsões, e dentro do campo, a tradição vem com o tempo. E para explicar por que não no Brasil, nesse mesmo período, eu me dediquei a mostrar que no Brasil, os clubes não são empresas e que o modelo existente não abria espaço para que eu fosse dono, sócio ou acionista do Flamengo, time pelo qual torcia desde minha infância, por exemplo. No meio de todos esses questionamentos, durante o ano de 2014, ano da Copa, lembrando que, nesse ano eu estava morando em Portugal, aconteceram dois fatos muito impactantes que mudaram o rumo da liga. Durante os jogos da Copa, em que os Estados Unidos jogaram, as audiências desses jogos no país ultrapassaram a audiência das finais da NBA e do beisebol. Essa notícia veio como uma bomba em toda a comunidade do futebol mundial. Ela serviu de grande validação do fenômeno que eu tentava explicar a todo momento, mas que ainda não era percebido pelo mercado e pelos setores da imprensa especializada. Esses números não deixaram dúvidas sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos. O futebol passou a ser visto como uma realidade e não mais uma promessa. Na prática, além de matérias sobre o assunto em todo o mundo, a procura por investidores e patrocinadores aumentou bastante. Outro fato marcante nesse período foi que anunciamos a contratação do Kaká,
que se apresentou num evento que reuniu mais de 12 mil torcedores nas ruas da cidade. No final do ano de 2014, apenas um ano depois de ter me tornado acionista da MLS, a Liga assinou um novo contrato de transmissão de TV no valor de quase US$ 1 bilhão pelo período de 8 anos, contra US$ 68 milhões por ano no contrato anterior. Rapidamente, mesmo antes de termos sequer chutado a bola, o que veio a acontecer em março de 2015, nosso investimento no futebol dos Estados Unidos mostrou-se ter sido feito no time exato, pouco antes de explodir a percepção do mercado sobre o fenômeno que já ocorria com o soccer. Dia 3 de março de 2015 foi a data de nosso primeiro jogo, nossa estreia. Mais de 65 mil pessoas lotaram o Citrus Bowl, um estádio da prefeitura usado na Copa de 1994. Uma multidão sem precedentes para uma estreia, um prenúncio para uma média de público de quase 33 mil torcedores por jogo em 2015, média maior do que qualquer clube brasileiro naquele ano. Com essa média de público e grande engajamento da comunidade, o Orlando City angariou mais de 50 patrocinadores, grandes marcas como Disney, Heineken, Publix, Adidas, Audi, Ford, Coca-Cola, YouTube e Tag Heuer, entre muitas outras. A procura de ingressos é tão grande que todos os anos vendemos mais de 350 mil ingressos com um ano de antecipação. Para assistir a um jogo do Orlando City, o ingresso tem um preço médio de R$ 198. Hoje, para conseguir uma nova franquia da MLS, até 2022, apenas mais 2 serão concedidas. 12 grupos empresariais multimilionários mostram disposição de investir até US$ 500 milhões para conseguir uma das 2 vagas. Dessa vez, eu estou do lado dos donos de clube que vão bombardeá-los de perguntas a fim de escolhermos, dentre os 12, quais serão as 2 cidades a receberem a nossa liga nos próximos anos. Em 2017, inauguramos o nosso próprio estádio, que levou 18 meses para ser construído. Um estádio de padrão europeu, que é o segundo maior estádio específico de soccer dos Estados Unidos. No início de 2018, vendemos 8,63% do clube para um investidor canadense, numa avaliação de cerca de US$ 500 milhões, 1,9 bilhões de reais, 9,5 vezes maior que o valor investido. Isso colocou o Orlando City, um clube em seu 4º ano de existência, como um dos mais valiosos das Américas, segundo a revista Forbes, à frente de clubes centenários brasileiros, argentinos e mexicanos. Como sempre, depois de toda a ansiedade e o medo na hora de saltar do bungee jump, quando chegamos ao chão com segurança, sentimos o prazer da adrenalina e reconhecimento até dos que estavam mais céticos. Esse projeto é bem diferente de qualquer outro que realizei. Ele exigiu um grande aporte de capital e por isso pode ser percebido de maneira bem material. Em apenas 18 meses, o mesmo tempo em que se aprende inglês na WhatsApp, materializamos um estádio no coração de Orlando Downtown, ao lado da Amway Arena, onde o Orlando Magic, time da NBA, se apresenta todas as semanas. É um projeto com um forte componente de realização e que consegue tangibilizar sonhos, trazendo-os para o mundo real. De repente, eu estava no meio do campo, com um microfone nas mãos, fazendo o discurso de abertura histórica de nosso primeiro jogo, na presença de 65 mil pessoas. Apesar de ter colocado cada tijolo dessa construção, não canso de me impressionar.
Ponto de inflexão. No momento de transição de minha vida, quando estava prestes a vender a WhatsApp, em 2012, comecei a estudar a compra de um time de futebol em Orlando. A venda do WhatsApp ocorreu e a compra do clube se concretizou no final do mesmo ano. Parece simples, mas não foi. Eu estava contagiado por uma visão. Enxerguei que estávamos no time perfeito para aquele investimento. Além disso, empreender nos Estados Unidos me atraía, em especial no setor de esportes. Essa decisão foi um grande ponto de inflexão. Somou ao meu perfil fazer parte de um grupo seleto de empresários nos Estados Unidos. Um brasileiro da periferia, agora sentado entre vários bilionários norte-americanos e sendo respeitado por prefeitos e governadores, tornou-se o protagonista que mudou uma região da cidade de Orlando ao construir um estádio com recursos 100% privados e surfando um crescimento que multiplicou parte de seu patrimônio em 9,5 vezes. Se eu disser que não imaginava isso, estaria mentindo. Dessa vez, eu imaginei exatamente isso, só que não tão rapidamente como se concretizou. Esse foi um ponto de inflexão que não me causou surpresa, mas me causou muito estresse para decidir mergulhar de cabeça. Por isso, foi um ponto de inflexão que me exigiu coragem de saltar no desconhecido, num setor que jamais atuara e num mercado super competitivo que me demandou muito investimento. Pode parecer uma loucura, mas quando estava prestes a entrar nesse projeto e pensava sobre seus riscos, cheguei à conclusão de que risco mesmo foram os R$ 20.000 do cheque especial de que lancei mão quando abri minha primeira empresa, 18 anos antes de ouvir o meu nome sendo gritado por milhares de torcedores, felizes por verem seu clube na principal liga profissional do país. Esses R$ 20.000 do cheque especial, sim, representavam um grande risco em 1995. Por outro lado, para comprar o Orlando City, apesar da grande cifra, representava apenas uma fração do que havia conquistado e com uma visão e experiência muito maiores para avançar na execução do projeto. Deu certo. Aliás, fazia tempo que não me chamavam de louco. Mas começar esse projeto me deu uma vez mais o prazer de ouvir esse adjetivo de que tanto gosto.